fraquíssimo, fraquíssimo. Shalom, igreja! Shalom! Amém, glória a Deus. Quem está feliz aqui? Amém, glória a Deus. Sei que vocês já receberam muitas coisas, a gente foi muito impactado aqui, desde a abertura do culto, louvor, generosidade, pincelada. Mas agora o Senhor quer falar algo fresco com vocês. Então, fiquem atentos, estejam com os ouvidos atentos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração nessa noite. Amém? Vamos orar? Me ajudem orando por essa palavra? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por estar falando tanto conosco. Obrigado por estarmos vivendo algo tão especial nessa noite, tão especial nesse culto de jovens, nesse culto Move. E nós queremos mais da sua presença. Então fale conosco como o Senhor quer. Fale conosco o que o Senhor quiser. Me usa nessa noite para falar o que o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo quanto é retaliação do inimigo, para que as pessoas não recebam essa palavra. Nós repreendemos, Pai, ouvidos fechados, olhos fechados, e nós queremos declarar pessoas atentas à sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Isso tem tudo a ver a pincelada do Juan, porque hoje eu vou exortar vocês. Então, preparem, viu? Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Vai lá, Rafão, por favor. Tem que casar também o Rafão, gente. Vamos casar o Rafão também, gente. Já tô jogando as dicas aí, ó. Já tem duas já. Tem mais também, ó. Ezequiel aí, ó. Homem de Deus aí. Vou ficar aqui até amanhã, gente. Tem homem de Deus aqui. Galera, como eu falei, tem tudo a ver. Quando eu comecei a preparar essa palavra, eu confesso que eu orava pedindo algo novo para o Senhor. Confesso que eu orava pedindo algo novo para Jesus. Por quê? Porque a gente vem no culto de jovens e geralmente a gente está na expectativa de receber algo novo, algo que a gente não escuta num domingo, algo que a gente não escuta numa célula. E glória a Deus isso, a gente tem buscado trazer isso, tem buscado trazer coisas novas que a gente não escuta no domingo. E eu orava para o Senhor para me dar essa palavra, e o Senhor me falou uma simples palavra: intimidade. E na hora eu falei, caramba, Senhor, fiz criar a arte aqui, ficou muito bom, obrigado, Luiz. Quando eu orava para o Senhor, eu falei, caramba, Deus, intimidade. Estava querendo falar sobre uma coisa que as pessoas nunca ouviram falar. A minha intenção é pregar uma palavra que as pessoas cheguem e falem, caraca, cara, você não sabe como eu nunca ouvi isso abriu minha mente. Você não sabe, ou sei lá, que você saia daqui rodopiando, pulando, dando um mortal para trás. Mas o Senhor falou comigo sobre intimidade. E Deus falou para mim um negócio muito forte, que é muito fácil, é muito comum a gente querer buscar sempre algo novo. É óbvio que é bom às vezes a gente comer um sushi, uma comida japonesa, é bom a gente comer um Outback, mas a gente tem que comer sempre ali o arroz e feijão, aquilo que vai nos dar força, aquilo que vai nos preparar para o dia a dia. Uma coisa não anula a outra. E hoje eu vou falar um pouco sobre intimidade com vocês. O tema da minha palavra é intimidade versus proximidade. Quando nós falamos sobre intimidade, se a gente for pesquisar no dicionário, a palavra intimidade significa relação de muita proximidade. E a palavra familiaridade significa conhecimento breve. Por exemplo, eu sou íntimo da minha esposa, eu sou íntimo da minha irmã, eu sou íntimo da minha mãe, eu sou íntimo de alguns amigos, né? Glória a Deus, pessoas que me conhecem no meu dia a dia. Porém, eu sou próximo de vários de vocês. Vários de vocês que a gente conversa no culto, na célula, acaba, a gente sai para comer, tomar um café e tal, tem uma palavra ou outra. Isso é proximidade, a gente tem uma amizade, mas isso é proximidade. Isso é diferente de intimidade. Então, quando nós falamos sobre intimidade e proximidade, são coisas completamente diferentes. Queria que a gente abrisse agora a Bíblia em Marcos 6, do 1 ao 6. Marcos 6, do 1 ao 6. Marcos 6, do 1 ao 6. Já foi. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas tantas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, ou um profeta não é aceito, dependendo da versão.
e não pôde fazer ali milagre algum, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Legal que eu assisti essa semana o The Chosen, que mostra exatamente esse episódio. Quem assistiu The Chosen aí? Que mostra exatamente esse episódio, que é muito legal, como Jesus chega, em todos os episódios Jesus chega às pessoas admiradas com ele. E Jesus chega na sua cidade natal, e as pessoas sempre, desde o começo, já olham torto ele, em tudo que ele faz, já pensam ele de uma forma diferente. Eu assisti, cara, assistam The Chosen. Eu sei que tem uma gente que milita em cima de The Chosen, porque romantiza demais, eu não sei quem, gente, mas, cara, me edifica demais, e você filtra o que for importante para você. E por que eu estou falando isso? Jesus não foi aceito lá naquele lugar porque ele era familiar e não íntimo daquelas pessoas. É por isso que eles falam, não é esse filho de José, de um carpinteiro, um cara simples, o que ele está ensinando? Como que ele sabe isso? Como que ele consegue ensinar? Como que ele consegue operar milagres? Não é esse irmão de Tiago e de Judas? Não é esse o filho de Maria? Ou seja, ele era familiar para aquelas pessoas, mas não era íntimo daquelas pessoas. Aquelas pessoas viam ele brincando ali quando era criança, viam ele jogando bola, viam ele aprendendo a trabalhar. Ele era familiar daquelas pessoas. Repitam comigo: familiaridade gera incredulidade, porém intimidade gera fé. A prova disso é que naquele lugar nenhuma das pessoas que estavam ali permitiu que Jesus fizesse algum milagre. É bizarro, né? Olha a oportunidade que eles tiveram. O homem estava na casa deles, passando na frente deles, e não permitiram que fizessem algum milagre. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Quando nós estamos falando sobre incredulidade, nós estamos falando sobre falta de fé. Incredulidade é o contrário de fé. Então aquelas pessoas não tinham fé em Jesus. Por quê? Porque ele era familiar. Isso é muito normal. Por exemplo, eu estou aqui ministrando para vocês, vocês são familiares comigo, vocês podem parar e pensar: nossa, não sei se o Davi é um homem de Deus mesmo. Não sei se o que ele está falando é homem de Deus, ou sei lá, ele jogou no Google a pregação, está falando a primeira coisa que passou na vida dele. Eu não sei se ele realmente é um homem de Deus. Por quê? Porque talvez você não tenha fé em mim, porque você não me conhece intimamente. Mas a minha esposa, ela sabe, eu sei que o meu marido é um homem de Deus. Eu sei que ele é um marido que é um homem que busca o Senhor, tem um secreto dele, busca ele de uma forma mais profunda. Ela tem intimidade, então ela sabe quem eu sou. Então ela tem fé em mim. Por quê? Porque ela é íntima de mim. Faz sentido? Isso é muito legal para a gente pensar nos dias de hoje. O que a gente tem sentido? Se nós faltamos fé em algum momento da nossa vida, é porque nós somos incrédulos e não temos intimidade. Em mais um momento da minha vida, Deus já me deu uma palavra: Davi, você vai para tal lugar. Davi, você vai alcançar tal coisa. E conforme as coisas não iam acontecendo, eu ia começando a ficar preocupado, ia perdendo a fé, ia começando a murmurar, ia ficar ansioso. O que isso significa? Que eu estava sendo uma pessoa incrédula. E o que Deus falou para mim? Davi, você não tem intimidade. Você não tem intimidade o suficiente. Então, se você não tem tido fé na promessa que Deus preparou para você, te falta intimidade. Faz sentido? E é muito legal porque a gente está numa geração que Jesus é familiar. Aonde você vai, todo mundo sabe quem é Jesus. Onde você vai, todo mundo conhece uma música e sabe cantar uma música que fala o nome de Jesus. Onde você vai, todo mundo sabe o que é uma igreja, como que é. Jesus é familiar, cara, mas eu anseio por um momento que Jesus não seja familiar, Jesus seja íntimo dessa nação, Jesus seja íntimo dessa terra. Porque o que eu falei, familiaridade gera incredulidade. Eu não sei vocês, eu não quero só ser familiar de Jesus, cara. Eu sempre falo isso, eu não quero só ser salvo. Isso me lembra um sonho que eu tive uma vez, eu até compartilhei isso com a Karen. Era um sonho muito louco. Num sonho é como se eu estivesse na fila para entrar no céu. Tinha um portãozinho assim, e eu estava na fila para entrar no céu. E eu não lembro como era o lugar, era vazio assim o lugar mais ou menos, mas eu lembro que eu estava na fila, e eu lembro que Jesus era igual nos filmes mesmo, sabe, que estava com a imagem de Jesus no filme, barbado, cabelão e tal. E eu lembro que nesse sonho tinha algumas pessoas que Jesus via, cara, Jesus dava aquele abraço, sabe aquele abraço de saudade?
Sabe aquele abraço quando você vê alguém que faz 2, 3 anos que você não vê, aquele abraço de saudade, aquele abraço demorado? Jesus abraçava essas pessoas e falava: cara, que saudade, como é que foi lá, meu, você não sabe como eu estava te esperando, isso e aquilo. E tinha algumas pessoas que Jesus simplesmente estendia a mão: opa, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu ficava olhando e falava: caraca, o que vai acontecer comigo? O que Jesus tem preparado para mim, né? E chegava a minha vez, e a hora que chegava a minha vez, Jesus estendia a mão para mim, falava: seja bem-vindo. E eu passava, e eu falava para Jesus: Jesus, cara, por que tem pessoas que você abraça, que você conversa, que você puxa assunto, que parece que você ama, e você só estende a mão? E Jesus falava para mim: porque essas pessoas eu conhecia, você eu não conheço. O que significa? Que eu não tive intimidade em terra com Jesus. Jesus falava: você não buscou me conhecer em vida, você não buscou saber quem eu era de verdade. Você me usou muitas vezes como uma prostituta espiritual. Sabe o que é uma prostituta espiritual? É como quando você quer alguma coisa, você vai até Deus. Se você está de boa, você está aqui. A Bíblia fala sobre um casamento da igreja com Cristo, não sobre uma prostituição espiritual. Uma prostituição espiritual é quando você busca apenas quando você quer alguma coisa. Agora, um casamento é quando você busca todos os dias. E é isso que Deus anseia da igreja. E eu lembro que esse sonho ficou muito marcado na memória. Caramba, Jesus está falando que não me conhece. Eu não quero só ser salvo, eu não quero só ir para o céu, eu quero ser íntimo de Jesus, tanto aqui na terra como lá no céu. Eu não quero simplesmente passar por Jesus e Ele saber quem eu sou. Eu quero ter um verdadeiro relacionamento com Cristo, cara. Eu não sou íntimo de Jesus o suficiente, eu quero conhecê-lo de verdade. Está fazendo sentido? Aí você pode falar assim: Davi, então como eu posso ser íntimo verdadeiramente? Eu já entendi que eu não sou íntimo de Jesus e eu quero ser íntimo. Davi, como eu posso ser íntimo de Jesus verdadeiramente? Eu sempre prego por tópicos. São 3 tópicos. O primeiro tópico que eu queria falar é entrega. É impossível você estar num relacionamento sem ter entrega. É impossível, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas completamente diferentes, e eu tenho aprendido isso muito no meu casamento. É impossível eu estar bem com a minha esposa se eu não entregar algo para ela. É impossível eu estar bem com a minha esposa se eu não deixar de jogar videogame para lavar louça. É impossível isso, porque é entrega. E cara, você quer se relacionar, a pessoa que você vai se relacionar é completamente diferente, vai exigir entrega para que você encaixe, para que você dê match com essa pessoa. É impossível buscar a Jesus sem entrega. Davi, quando você fala sobre entrega, o que você quer dizer? Uma entrega. Primeiro, entrega da carne, o mínimo. Entregar a sua carne. É impossível você ter um relacionamento de intimidade com Deus se você não entregar a sua carne. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias: entrega do lícito. A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E muitas vezes Deus precisa do lícito, cara. Deus te pede o lícito. Como por exemplo, cara, eu perdi as vezes de quantas vezes, cara, eu estava cansado, desgastado do trabalho, e Deus me chamou para orar de madrugada, me acordou de madrugada para orar. Dormir é lícito? É lógico que é, tem que dormir. Mas tem momentos que Deus pediu para eu entregar o lícito. Para quê? Para ter mais relacionamento com Ele, porque Ele queria se relacionar comigo. Então eu entreguei o lícito para ter relacionamento com Ele. Está fazendo sentido? Então o primeiro ponto de como ter um relacionamento com Jesus, como ser íntimo de Jesus, entrega. Segundo ponto, a gente tem que entender, é muito bizarro, porque a gente acha que muitas vezes ter um relacionamento com Deus é só falar ou só ouvir. É impossível você ter um relacionamento com alguém que você só fala, ou é impossível você ter um relacionamento com alguém que você só escuta. Então aí entra um ponto da oração. O que é oração? A oração é quando você fala com Deus, e leitura da palavra é quando Deus fala com você. Simples assim. Davi, eu posso fazer um devocional só orando? Não. É um relacionamento que você está só conversando. Não é chato quando você tem um relacionamento com alguém que só fala? Eu gosto de gente que fala, mas tem gente que só fala. Não vou citar nomes aqui, mas tem um líder, mano, fala, velho. Mano, fala. Se você não dá uns cortes, filho, vai até amanhã. Mas brincadeira à parte, não chega a ser desconfortável quando as pessoas só fala. Ou quando você só escuta. É impossível você ter um relacionamento que você não fala de volta e quando você não escuta. É impossível você ter um devocional se você não ora e você não ouve a Bíblia. É impossível um avião
voar sem as duas asas. E uma das asas é a oração e outra dessas asas é a leitura da palavra. Então eu quero falar sobre oração. E quando a gente fala sobre oração, eu quero falar sobre uma das pessoas que mais me inspira relacionado à intimidade na Bíblia. Um dos caras que mais me inspira sobre intimidade na Bíblia. Eu gosto de ler os livros dos profetas menores, eu sempre falo. Eu já preguei sobre Jonas, já preguei sobre Joel, e hoje eu vou pregar sobre Neemias. Quem conhece a história de Neemias? Cara, Neemias me inspira muito sobre a questão da vida de intimidade que ele tinha com Deus. Para prolongar, não vou ler tudo, vou ler só alguns versículos. Para quem não sabe, a história de Neemias era o seguinte: o povo de Neemias foi exilado de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Eles foram exilados, eles foram mandados para a Babilônia. E quando eles chegaram lá na Babilônia, quando eles chegaram naquele lugar, eles tiveram que procurar trabalho, eles tiveram que se virar. E Neemias virou copeiro do rei. Copeiro é um trabalho de muita importância e é um trabalho de muita responsabilidade. Por quê? Porque o copeiro é aquele que está responsável por colocar bebidas para o rei e provar bebidas para o rei para ver se não tinha veneno. Quem já assistiu séries como Vikings e Game of Thrones? O que mais a gente vê era a gente sendo morta envenenada. E o copeiro era uma pessoa de muita confiança, porque ele bebia o vinho, ele bebia a bebida para dar para o rei. Se ele morresse, beleza, já era. Agora, se ele entregasse para o rei e o rei morresse, a culpa ia ser do copeiro, porque o copeiro ia estar sendo cúmplice da situação. Então o trabalho do copeiro era um trabalho muito importante, e ele era alguém muito próximo, e isso mostra como ele tinha muita confiança do rei Artaxerxes. E em determinado momento, ele era copeiro do rei, e ele descobriu que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e os povos estavam começando a atacar. Os muros de uma cidade representavam fortaleza, representava força de uma cidade. Em determinado momento, ele descobriu que os muros tinham sido destruídos e que o povo tinha começado a atacar. Nesse momento aconteceu a primeira coisa: Neemias se angustiou. A Bíblia fala que Neemias se angustiou. E o que foi a coisa que Neemias fez no momento da sua angústia? Neemias orou. Neemias estava angustiado e orou. Depois que ele orou, ele triste, foi para o trabalho, ele foi trabalhar, e o rei percebeu: cara, tem alguma coisa acontecendo, ele não está bem, o que aconteceu? Aí queria que a gente abrisse agora, Neemias 2, do 4 ao 8. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até Judá. Que me também dê cartas para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo do muro da cidade, e das residências que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu ao pedido. O que é legal? Se a gente for pensar que o Neemias era um copeiro, eu falei que o Neemias era um cargo de confiança, porque ele dava vinho ao rei e poderia ter veneno. Porém, ele ainda era um empregado. Porém, ele estava sendo vendido ali ainda como escravo. E era um insulto gigantesco um escravo chegar até o rei e falar: cara, me dá 3 meses de férias para eu cuidar do meu povo, que futuramente pode ser seu rival, pode ser quem você vai lutar. Isso era um insulto. O que Neemias fez antes de tudo? A Bíblia fala que antes de conversar com o rei, Neemias orou. E isso é muito legal, porque a gente tem que entender que sempre antes de escolhas, desde escolhas importantes, desde escolhas que podem mudar a sua vida, a nossa primeira alternativa antes de realizá-las tem que ser oração. Neemias poderia ser morto simplesmente por fazer uma pergunta, mas ele orou, teve discernimento, teve paz. E é muito legal. O que é paz? O pastor Márcio ensinou um negócio, isso ficou na minha mente. A gente costuma ridicularizar muito paz. Está se relacionando com uma mina: ah, mano, sente paz. Está conhecendo alguém: ah, sente paz.
Sentir paz de aceitar essa proposta de emprego, isso. O que é paz? Paz é um sentimento de tranquilidade? Não. A paz é um sentimento de tranquilidade encaminhado de oração. Então, se você está orando e você tem sentido paz, amém. A partir do momento que você ora, você dá brecha para o Espírito Santo falar na sua vida. E se você ora e o Espírito Santo está falando na sua vida, se você se sente tranquilo relacionado a isso, isso é paz. Agora, se você não está orando por aquilo, tem se sentido tranquilo, isso é o diabo. Faz sentido? Então Neemias, nesse momento ele sentiu paz e ele foi até o rei. Ele sentiu paz e foi até o rei. E a Bíblia fala, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias, Neemias não só foi aceito, foi deixado ele sair para reconstruir Jerusalém, como o rei permitiu, mandou uma carta para um rei deixar ele passar pela terra deles para chegar mais rápido, e mandou outra carta para outro rei fornecer equipamentos, para outro rei fornecer ferramentas, porque a bondosa de mão de Deus estava com Neemias, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus. Então a gente falou, você está angustiado? Ore. Tem que tomar alguma decisão difícil? Ore. Tem que tomar alguma decisão fácil? Ore. É que o Senhor tem falado muito isso comigo também, cara. Decisões fáceis você tem que orar também. Você tem que orar também. Amém? Mas o que? Neemias chegou. Neemias começou a reconstrução do templo. A partir do momento que Neemias começou a reconstrução do templo, ele começou a ser atacado tanto por pessoas de fora, como por pessoas de dentro. Porque existiam pessoas de fora que não queriam que o muro fosse reconstruído, não queriam que Jerusalém voltasse a ser uma potência, e se infiltraram dentro de Jerusalém para atrapalhar. E Neemias começou a ser zumbado. As pessoas começavam a tirar uma com a cara de Neemias, humilhar Neemias na intenção dos outros trabalhadores também acharem que Neemias não era tudo isso e deixarem de segui-lo. Neemias começou a ser zombado. E o que Neemias fez? Neemias orou. Falou, pai, eu estou sendo zombado, as pessoas estão me olhando, eu estou sendo perseguido, me ajuda. Terceira lição disso, cara, você está sendo perseguido, você está sendo humilhado, ore. A Bíblia não fala para você se revoltar, a Bíblia não fala para você responder de volta, ore. É uma coisa que eu tenho aprendido muito no Senhor. O Senhor sabe como isso é um defeito meu, o Senhor sabe como isso é um pecado meu. Eu sempre, desde jovem, desde adolescente, eu tinha aquele negócio na cabeça, não abaixar a cabeça para ninguém. Mas no Evangelho não é assim, cara. Isso é ditado da rua, não Bíblia. E é um negócio que como eu tenho aprendido isso no Senhor, cara. Você foi humilhado, ore. Você está sendo perseguido, ore. Insultado, ore. Mas o que? Então o povo começa a perseguir Neemias. É muito legal que em Neemias 4 ele fala que o povo começa a perseguir mortalmente, a ponto de querer fazer uma guerra para matar Neemias, a ponto de querer fazer uma guerra para matar os construtores de Neemias. E no momento que eles começam a perseguir Neemias, Neemias fala o seguinte, Neemias 4,14: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Quando você sabe que o Senhor está do seu lado, você descansa. Quando você é um homem de devoção, quando você é um homem que tem vida com Deus, quando você é um homem que tem intimidade com Deus, você aprende a descansar. Então a gente já falou sobre o que é paz, e vou falar sobre o que é descansar. Davi, o que é descansar? Descansar é fazer a sua parte, sabendo que o Senhor já está fazendo a parte dele. Muita gente acha que descansar é você ficar na sua casa de boa, sentado, só esperando, Deus está fazendo por mim. Cara, vai ficar sentado até morrer. Descansar é você fazer a sua parte, sabendo que Deus está fazendo a parte dele. E qual que era a parte deles nessa hora? Orar e guerrear. Cara, eu vou para a guerra porque eu sei que a bondosa mão de Deus está comigo. Amém? Mais um aspecto de Neemias. A Bíblia fala que de tanto trabalhar e de tanto ser perseguido, Neemias começa a ficar cansado, tanto fisicamente como mentalmente. E hoje a gente está numa geração que a gente é mais cansado mentalmente, emocionalmente, do que fisicamente. E o cansaço mental gera cansaço físico. Vocês já perceberam isso? O cansaço mental gera cansaço físico. A gente está numa geração que a gente costuma se cansar muito fácil por conta das perseguições, por conta do excesso de informações. Cara, você tem noção de quantos conteúdos a gente absorve por hora? Rede social,
TikTok, quem usa. Quantos conteúdos a gente absorve por minuto? É trabalho, é igreja, é meme que achei engraçado, é isso aqui. Quantos conteúdos a gente absorve? Isso traz um cansaço mental. E a Bíblia fala que Neemias não só estava cansado mentalmente de tanto ser perseguido, mas estava muito cansado fisicamente de tanto trabalhar. E o que a Bíblia fala que Neemias fez aqui? Neemias 6:9. Eu, porém, orei, agora fortaleça as minhas mãos. Galera, eu quero falar para você, cara. Se você é uma pessoa que está passando por uma perseguição, uma pessoa que está com cansaço emocional, quantas vezes eu já conversei com pessoas da igreja de fora que falam, cara, eu não aguento mais, a minha cabeça está explodindo, eu não aguento mais emocionalmente. Tenho que falar para você, cara, a mão do Senhor está com você, cara. Assim como estava com Neemias, a mão do Senhor está com você agora. Peça para o Senhor renova as suas forças, assim como renovou a de Neemias. Não parou lá atrás, não parou no Antigo Testamento, não. O Senhor renova as suas forças. Está cansado fisicamente? Peça renovo para o Senhor. Está cansado emocionalmente? Peça renovo para o Senhor. Oração, 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 oração. Amém? Por último, é muito legal ver tudo que isso foi acontecendo. E ao longo que isso foi acontecendo foi o tempo que Neemias foi ali construindo as muralhas, construindo ali os portões. Em determinado momento, quando Neemias já estava tinha praticamente terminado de construir, adotaram uma tática diferente. Falou, cara, esse é o líder, Neemias é o líder, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele e falar que tem um rei querendo espalhar uma fake news, falar que tem um rei querendo falar com eles, vamos atrair para uma caverna. Quando o Neemias chegar numa caverna, a gente vai matar ele, que é a única forma de fazer isso. E chegaram em Neemias e falaram o seguinte, Neemias, tem um rei que quer falar com você, tem uma pessoa que quer falar com você, por que você não vai atrás? Por que a gente não vai conversar com ele? E rapidamente, a Bíblia fala o seguinte, alguém como eu deveria entrar no templo? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha o enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ou seja, prepararam uma armadilha mortal, uma armadilha para matar Neemias. Mas Neemias era um homem tão íntimo de Deus, que ele não precisou ir para a casa dele orar para saber se era de Deus ou não. O Espírito Santo falou no ouvido dele, ele percebeu que aquilo não era de Deus, e ele já cortou, ele falou, cara, eu não vou. Isso é intimidade. Quando nós falamos sobre intimidade, é muito legal a gente ter níveis de momentos, de relacionamentos com Deus. Eu sei que tem momentos que a gente tem que realmente, cara, eu vou para casa, eu vou orar durante 40 horas, vou me consagrar por isso. Mas o Senhor pode, o Espírito Santo está em nós 24 horas por dia, Ele pode soprar nos nossos ouvidos o momento que for. O momento que for, a gente tem liberdade de buscar o Senhor na hora e entender o que o Senhor quer falar conosco. Então quando nós falamos sobre Neemias, nós falamos sobre um cara íntimo de Deus. Um cara íntimo de Deus, um cara tão íntimo que não precisava ir para casa orar para entender o que Deus tinha para ele. Não precisava ir para casa orar e saber o que Deus tinha. E graças à intimidade de Neemias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, porque ele era um homem íntimo de Deus. Eu falei sobre várias etapas que ele passou, e a solução dele foi orar. Se apenas uma dessas etapas não tivesse sido realizada, os muros de Jerusalém não teriam sido construídos, porque graças a um homem de intimidade, os muros de Jerusalém foram restaurados, e Jerusalém voltou a ser a potência que foi. E Deus tem para nós um tempo de intimidade, galera. Eu quero falar para vocês que existem muros que Deus tem para você construir, só que esses muros só serão alcançados, esse lugar só será alcançado se você tiver um nível de intimidade. Existem lugares que nós só vamos acessar com um nível de intimidade. É a mesma coisa que eu falei do meu sonho. A salvação você pode ter recebido, mas a intimidade não necessariamente você tem. A salvação pode ser para todos, mas a intimidade é para quem entrega e para quem tem relacionamento com Deus. E sem intimidade e sem relacionamento é impossível você ter intimidade. Então, foi perseguido, ore. Está passando por uma situação difícil, ore. Está desgastado, ore. Está cansado, ore. Ore. A pastora viralizou muito no Move Camp com a palavra, né? Palavra. Então, ore. Amém? Faz sentido? Tem um versículo em Tiago. Tiago fala o seguinte: está sofrendo? Ore. Está feliz? Ore. Tiago 5,13.
E é isso que nós temos que entender. A oração é a resposta de tudo. Se nós entendêssemos isso, nós talvez não teríamos tanto problema de gabinete pastoral, tanto problema de gabinete de liderança. Davi, mas não sei o que, ora. Davi, mas não sei o que, vamos orar. Davi, hoje, cara, não precisa nem perguntar. Davi, mas ora, pronto. A oração é a resposta. A oração é a resposta. Eu sou uma pessoa falha, talvez não tenha essa resposta que você precisa, mas Deus tem. Terceiro ponto, sobre intimidade com Deus. Leitura da palavra, que é o momento que você escuta. É impossível ter intimidade com Deus, é impossível você ser íntimo de Deus se você não tem relacionamento com a Bíblia, se você não ler a Bíblia. Em João 14, 21, Jesus fala o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, o que Jesus está falando? Cara, que se você ama Jesus, você lê a Bíblia. Duvidem de quem diz que é apaixonado por Jesus, que quer viver o que for e não conhece a palavra. É impossível. É impossível isso. Jesus está querendo dizer aqui que a leitura nada mais é do que uma demonstração de amor. Se você ama Jesus, você lê a sua palavra. Por quê? Porque você se esforça para ter relacionamento com Ele. Quando você está interessado numa pessoa, quando você está interessado numa mina, você não se esforça para ir atrás, para ter relacionamento com ela. Você não segue no Instagram, você não dá um like nos stories, manda um foguinho nos stories. Tem isso ainda? Mandar foguinho nos stories para ela saber que você está interessado. Isso demonstra interesse de relacionamento. E é impossível você amar a Jesus, você ter interesse no relacionamento com Jesus sem ler a palavra. É muito legal que a gente está numa geração que, glória a Deus, os ministérios estão sendo expandidos de uma forma muito grande. Hoje em dia, na minha época, todo mundo queria ser pastor ou músico. Eu quero ser pastor, eu quero ser músico, só isso. Na época a gente olhava com o missionário de uma forma muito negativa. A gente achava que o missionário era o cara que vai lá para a África, fica numa tendinha e come o que acha na terra. Hoje não, a gente está numa geração que entende. Hoje uma geração que quer ser missionária, que se levanta por missões, que se levanta por evangelismo. E glória a Deus por isso. Quem é que já leu a Bíblia inteira? Glória a Deus, bastante gente. Eu também. Quem é que tem chamado missionário para as nações? Ninguém? Quem é que tem missionário para as nações? Quem é que tem chamado para atuar dentro da igreja? Liderança, pastoreio, quem é que? Eu tenho os 3 que levantei a mão. Quem é que tem? Eu queria falar um negócio para vocês que não levantaram, que levantaram a mão para os 2 outros e não levantaram a mão para o primeiro. Vocês têm um chamado para missões, glória a Deus. Vocês têm um chamado para liderar, para pregar a palavra, glória a Deus. Mas como vocês querem pregar sobre algo que você não conhece? Se você nunca leu a Bíblia, você não conhece Jesus, mano, não adianta, velho. Ver um vídeo no YouTube não faz você conhecer Jesus. Assistir uma pregação do Davi não faz você conhecer Jesus, cara. Não adianta falar, eu queimo por missões, se você não faz o mínimo que é ler a palavra e conhecer a Jesus. Como você vai pregar isso fora? A Bíblia fala que a Bíblia é nossa espada de ataque. Cara, quantos missionários não são perseguidos? E como você vai contra-atacar se você não tem sua espada? Como você vai contra-atacar se você não conhece a palavra? Aí eu escuto pessoas falando, cara, eu preciso de um preparativo pastoral. Eu quero ser pastor, preciso fazer um seminário, glória a Deus, você precisa disso. Mas ter um diploma não vai te fazer conhecer Jesus, cara. Você precisa da palavra. Davi, eu quero ter uma oportunidade de liderança. Cara, o mínimo é conhecer a Bíblia. É o mínimo do mínimo você conhecer a Bíblia. A gente não vai levantar pessoas que não conhecem Jesus. Não posso colocar pessoas para ensinar uma coisa que ela não sabe, uma coisa que ela não conhece. Davi, eu tenho um chamado para missões. Cara, missão sem Jesus é turismo. Se você está chamado para missões e você não conhece a palavra, você vai viajar, vai para onde for. Davi, eu tenho um chamado para missões na Noruega, na França, na Itália. Glória a Deus, cara. Mas se você não conhece a palavra, você está interessado em turismo. Aí não precisa de missão, não precisa de um levantar missionário. Faz sentido? Tem uma estatística que é muito legal. O louvor pode subir, eu estou finalizando. Tem uma... Caramba, hein? Querem apanhar mais?
Tem uma estatística que é muito legal, que fala o seguinte, ó. A Bíblia tem 1189 capítulos e nós estamos em 365 dias no ano. Ou seja, se você ler a Bíblia 3 capítulos por dia, você zera a Bíblia em um ano. Vamos continuar com essa linha de raciocínio. Se você ler um capítulo por dia a Bíblia, você termina a Bíblia em 3 anos. Nós temos pessoas que estão há 8, estão há 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia. O que isso significa? Que nós fomos mais inconstantes do que constantes nesse tempo. Simplesmente isso. Porque, cara, se você ler a Bíblia uma vez por semana, você termina ela em 10 anos. E como que você está há 10 anos e nunca conheceu a palavra? Aí não adianta falar para mim, Davi, mas eu li o Evangelho de Lucas, Marcos, Mateus 7 vezes. Mentira, velho. Mentira, velho. Isso só demonstra o quê? Que a gente foi muito mais inconstante do que constante no nosso devocional e no nosso tempo com Deus. Faz sentido? Para finalizar. Para finalizar, galera, nós já entendemos que a necessidade de intimidade em nossa vida. Cara, desculpa te falar, mas se você não tiver intimidade, sua vida vai ser uma porcaria. Sua vida vai ser uma porcaria porque você vai tomar um monte de decisão errada. Você vai tomar um monte de decisão por você e não por Cristo. Cara, eu perdi as contas de quanta decisão errada eu tomei. Eu perdi as contas de quantas vezes eu queria uma decisão, mas graças a Deus Cristo me corrigiu e hoje eu tomei uma decisão completamente diferente. Cara, você é solteiro, você que ainda não é casado, cara, se apega em Jesus, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Paulo fala que o tempo do solteiro é do Senhor, velho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Me incomoda muito quando eu vejo pessoas que, cara, o cara é solteiro, o cara não é casado, não tem responsabilidade, não vai no GC, não vem nos cultos, aí depois toma um monte de decisão errada, começa a se relacionar com mina nada a ver, aí depois sai em depressão, tô triste porque a mina me deu um pé na bunda, a mina caiu, não sei o que, vice-versa. Por quê? Porque você não teve intimidade com Deus, e Deus não te direcionou porque você não o buscou. A intimidade é para todos, é um lugar que você tem que acessar, que você pode acessar de uma forma leve. Como que eu acesso? Orando, lendo a Bíblia e entregando. Eu quero falar para você, galera, depois de bater tanto, quero falar sério agora. Deus chamou essa igreja, Deus chamou essa nação, Deus chamou essa geração e essa humanidade para um tempo de intimidade, não de familiaridade, cara. Não aceitem ser familiares de Jesus. Não aceitem simplesmente saber quem Jesus é. Jesus não nos chamou para um tempo de simplesmente uma familiaridade. Eu não quero chegar no céu e simplesmente Jesus cumprimentar com uma mão, cara. Eu não quero isso. Não sei vocês, mas eu não quero isso. Eu não quero ter uma vida cheia de escolha errada, cheia de decisão errada, porque eu não orei necessariamente, porque eu não busquei Jesus, eu não busquei entender a resposta dele na palavra. Jesus tem nos chamado para um tempo de intimidade. Se coloquem de pé. Pode apagar a luz aqui, Juan? Jesus tem nos chamado para um tempo de intimidade. É muito legal porque nós passamos, é engraçado que nós passamos anos na igreja apenas familiarizados com Cristo, apenas sabendo quem Ele é, mas sem ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu conheço tantas pessoas na minha vida, tantas pessoas próximas, amigos próximos, pessoas da igreja, liderados, que meu cara toma um monte de decisão errada. É relacionamento errado que o cara entra, é trabalho errado, faculdade errada que o cara escolhe, é GC errado que o cara entra. Mas tanta decisão errada. E cara, eu tenho que falar para você, é impossível você acertar sem Jesus. É impossível você acertar sem Jesus. E Jesus tem nos chamado para um tempo de intimidade. Chega de fazer tudo com o seu próprio braço. Chega de fazer tudo do jeito que você acha que é o certo. Jesus não te chamou para isso. Jesus anseia por uma intimidade real e verdadeira com você. E lembra que a intimidade é o contrário de incredulidade. Se você é uma pessoa que perdeu a fé,
Jesus quer te chamar para um lugar de intimidade agora. E eu me coloco nesse lugar. Você não sabe como Deus falou comigo. Tantas coisas eu tenho orado e não tem acontecido. Eu tenho muitas vezes ficado ansioso, muitas vezes ficado preocupado. Neemias ensina que se você confia verdadeiramente no Senhor, você não fica preocupado e não fica ansioso, porque você sabe que o Senhor já preparou tudo. Cara, eu estou batendo em vocês, mas essa palavra bateu muito em mim também. Por isso que eu me coloco nesse lugar. Eu não sou melhor que vocês, eu sou igual. Eu preciso ser mais íntimo de Jesus, cara. Eu preciso que cada vez mais as minhas decisões, as minhas escolhas sejam baseadas no Espírito Santo. Porque se eu for levar com a minha força, eu só vou fazer cagada na minha vida. E eu sinto que existem pessoas aqui nessa noite que o Senhor tem buscado ter intimidade, mas você não tem abrido essa brecha. Você não tem abrido essa brecha. E eu sinto que Deus vai dar direcionamentos nessa noite. Eu sinto que relacionamentos vão se terminar nessa noite. Relacionamentos vão acabar depois dessa palavra. Não porque o Davi está falando, mas porque você vai para casa buscar orar e o Senhor vai te responder o que Ele já tem tentado te responder. Eu sinto que existem pessoas que vão migrar de curso na faculdade. Eu sinto que tem pessoas que vão aceitar novas portas de emprego. Eu sinto que existem pessoas que vão se aceitar, se permitir para experiências novas. Porque a partir de agora terão uma vida baseada em Cristo, baseada na intimidade com Cristo. Eu tenho um convite para você, eu quero orar por você nessa noite. Se você reconhece como uma pessoa que precisa de mais intimidade, que quer mais intimidade, nós liderança, nós queremos orar por você. Levante a sua mão onde você está. Amém. Quem mais? Eu sinto que tem mais pessoas aqui nessa noite. Não é vergonha nenhuma assumir que precisa de mais intimidade. Eu assumi, eu sou líder da rede, eu falo, eu preciso de mais intimidade com Jesus. Algumas pessoas levantaram a mão, mas eu sinto que tem mais. Quem mais precisa de mais intimidade com Jesus? Amém? Amém? Vocês podem vir aqui na frente, todos vocês. Nós vamos orar por cada um de vocês. E a partir de hoje vocês terão uma vida íntima com Cristo, não uma vida familiar. Deus não nos chamou para um lugar de familiaridade. Deus nos chamou para um lugar de intimidade. Deus tem nos chamado para intimidade. Sinto que tem mais pessoas. A gente vai começar a orar. Se você for sentindo que essa palavra é para você, não tenha medo. Não deixe que coisas pequenas. Glória a Deus, uma célula inteira vindo aqui, glória a Deus. 2 células inteiras, né? Vindo aqui, glória a Deus. Não deixem que coisas tão pequenas como a sua vergonha ou o seu medo impeçam o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Liderança, me ajude aqui olhando por essas pessoas. Eu sempre falo que aqui na Rede Move a gente não tem crachá. Então se você sentir do Senhor de orar por uma pessoa,